Olá, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um Tempo de Estudos podcast da Academia Campinense Maçônica de Letras. Eu sou Rubens Pantano Filho, presidente da nossa instituição. Nesse nosso podcast de hoje, nós temos o patrocínio do Escritório de Advocacia Pires da Cunha, ao qual agradecemos imensamente. Bom, hoje nós temos a seguinte situação. Eu estava aqui no estúdio do nosso irmão Tarcísio Sardanha para fazer uma gravação com um jovem Demolê. Obviamente vocês vão assistir a gravação oportunamente. E, coincidentemente, o nosso irmão Fernando, da Loja de Estudos Sem Fronteiras aqui de Indaiatuba, veio fazer uma visita ao Tarcísio, né? E aí é claro que o Fernando chegou aqui, bom, vamos gravar, né? E é o seguinte, eu achei interessante, falei para o Fernando, que é muito legal a gente fazer a gravação com ele também, porque todos os nossos podcasts gravados até hoje, em geral, foram feitos com irmãos que têm já uma longa jornada na ordem maçônica, são mestres, acho que quase a totalidade mestres instalados, com cargos, né, na ordem. E o irmão Fernando, diferentemente, ele é aprendiz. Ele não completou ainda um ano de maçonaria na Sem Fronteiras. Então, de certa forma, é um programa um pouco distinto, né, daqueles que costumeiramente nós temos gravado. Então, Fernando, seja muito bem-vindo e se quiser se apresentar, por favor. Meu irmão Rubens, é um prazer e uma honra estar aqui, né, um bebê maçom, ao qual está se identificando muito com a maçonaria. Eu estava num processo da busca de, acho que nós já comentamos um pouco sobre isso, né, de referências na minha vida. Sou advogado, tenho um escritório, tenho uma família, sou um fundador de Rotary, e nesse meio que eu mais convivo no meu dia a dia, sou uma referência na minha casa, no meu escritório, no Rotary, até por ser fundador. E nós não somos, né, e acho que nunca seremos donos da verdade, né? Acho que alguém que fala um termo como esse certamente está bastante equivocado, né? E a maçonaria chegou nesse momento, não foi de forma proposital, né? Não teve essa sinergia, falou, estou buscando uma referência, chegou a maçonaria. A minha história maçônica, acho que no meu trabalho inicial lá de apresentação, falei um pouquinho dela, mas começou há uns 25 anos esse contato com a maçonaria. Na minha família, meu pai é uma pessoa assim, de simples, né? Não sou herdeiro, sempre falo, adoraria ser, não tenho nada contra quem era. Adoraria ser herdeiro, mas meu pai não tem 8ª série concluída, foi um trabalhador que até teve a sua repercussão profissional, sempre mexeu com caminhão e acabou tendo aí 50 caminhões numa transportadora. Mas não tinha essas questões culturais, sociais, pelo contrário, um cara que sempre se afastou dessas questões. E eu procurei a área do direito, isso com meus 19 anos, fui trabalhar e estudar em São Paulo, já tinha uma independência, trabalhei desde os 14, né? Carreguei bastante caminhão, inclusive, dos 14 aos 18. E aos 19 fui me aventurar, sempre tinha essa ambição de uma cidade grande, né? Sou caipira, sou indaiatubano. Mas você é daqui de Indaiatuba? Eu nasci em Indaiatuba, mas eu moro em Salto, fui criado em Salto, né? Eu não sei porque o raio do obstetra, sei lá, acho que minha mãe veio ter os 3 filhos aqui em Indaiatuba. Nós 3 somos indaiatubanos. Mas você chegou a morar aqui? Nunca, não. Fiz FIEC, fiz química na FIEC, não sei porquê. Então tem alguns amigos dessa fase aí, que cheguei a fazer estágio, mas não me agradou, sabe? Falei, não é isso que eu quero para minha vida. E aí fui trilhar a carreira jurídica, que também não tem tradição na minha família, a questão da jurídica, né? Mas hoje eu me encontrei, adoro ser advogado, tenho algumas ressalvas quanto ao poder judiciário atual, mas, né, esse é o que eu escolhi para a minha vida, então estou bem consolidado. E estou muito feliz na maçonaria, encontrando pessoas como você, a qual admiro muito,
E outros também que começam a reforçar essa busca de pessoas que possam dar uma luz em alguns momentos da vida, né? Tô num momento também de muita espiritualidade, acredito em Deus, né? Senão acho que nem estaria aqui na maçonaria. Então é um pouco disso tudo que me trouxe. E como eu falei, sou um bebê maçom e eu acho que respeitando um processo natural da maçonaria, né? Sem pressa, para ter os meus aumentos de salário. Isso. E fazendo, né, aquele caminho que é mais ou menos típico, né, para nós todos. Sim, confesso que eu sempre sou e sempre fui ambicioso. E não tenho restrição algum de pegar cargos, pelo contrário, gosto de compromissos, assumo muitos compromissos e procuro fazer sempre muito bem feito, né? De uma forma que, de fato, venha a agradar mesmo, porque, como eu falei, na estrada do Rotary já há quase 15 anos, que a questão da gestão de pessoas são quase que idênticas, né? E existem compromissos, e sendo um fundador de Rotary, às vezes eu fico meio bravo, né? Quando a pessoa assume um compromisso e não falta, não vem, por que assumiu, né? Eu tive uma circunstância assim, muito presente agora, na troca de gestão de presidente lá do Rotary. Então o presidente, né, ele tem um treinamento que foi feito no Rotary, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas no dia de ele assumir o cargo, ele desistiu às 4 horas da tarde. Difícil, né? Difícil. Então, a gente eu acho que o que eu não gosto, o que eu não quero, eu falo, nunca pratico, né? Então a gente busca pegar pessoas de referências, que de fato tem uma envergadura social diferente, para ser a minha referência ou a dos outros, né? Então, é um pouco disso. Deixa eu até explicar, inclusive, para os irmãos, né, que estão nos assistindo. Eu estava dizendo até para o Fernando, e vou repetir novamente, nós gravamos já, acho que uns 16, 17 programas, né? E o nosso objetivo, a nossa meta, era primeiro entrevistar irmãos das lojas da região. Então, o nosso estúdio aqui do irmão Tarcísio está em Indaiatuba. Nós quase já completamos as lojas daqui, estão faltando 3. Já entrevistamos irmãos de Salto, né, da Tiradentes. Também outro dia o Laerte também esteve aqui. Entrevistamos irmãos de loja de Itu, obviamente de Campinas. E... como eu disse de início, né, o Fernando estava passando por aqui para nos visitar e a gente já falou, não, Fernando, vamos gravar um pouquinho, né? Eu estou justificando isso porque nós já gravamos com o irmão Edson Careta, né, que é da loja de Estudos Sem Fronteiras, e é por essa razão, então, que a gente está repetindo uma loja antes de completar esse circuito aqui na nossa região. E a loja, a Sem Fronteiras, ela tem 2 instituições das quais ela é, digamos, a madrinha, né? Que é a ABID, que é uma instituição aqui da cidade de Indaiatuba, e também ela, digamos, adotou uma entidade de São Paulo, né? Que é a Casa da Tia Marli. Mas eu não vou... quando o Edson veio, nós falamos um pouco da ABID, porque ele e a nossa cunhada Alice, os dois estão à frente da administração dessa instituição. No entanto, oportunamente nós vamos falar da Casa Tia Marli, obviamente vou chamar o irmão talvez com mais informações, né, para tratar desse tema. E aí nós colocamos aí, vocês estão vendo o logomarca, né, do Rotary Club, porque o Fernando tem uma história já longa, né, no Rotary, ele é fundador, acho que foi presidente. Sim. Inclusive eu tive o prazer de estar num encontro deles, lá num jantar, e falamos um pouquinho do tango e apresentamos lá algumas músicas e danças, né? Então, ao invés de a gente colocar a segunda entidade, que é a loja, é a madrinha, nós colocamos o Rotary Club, né? E a gente estava até conversando um pouquinho, né, Fernando, que inclusive o Rotary Club, o fundador, sim, foi um maçom. Paul Harris. Paul Harris. Isso. Há, inclusive, lojas em Campinas que tem essa denominação, Paul Harris. Se eu não me engano,
é uma loja filiada ao Grande Oriente Paulista. Ah, tá. E aí, obviamente, nessa sua trajetória Rotary Club e maçonaria, você deve encontrar algumas coisas Sempre o pessoal... próximas, né? Já tive vários questionamentos, assim, o Rotary faz parte da maçonaria? Vários. E aí a gente fala, não, né, mas esse mesmo discurso, né? Teve um fundador do Rotary, era um maçom, Paul Harris, dia 23 de fevereiro de 1905, na cidade de Chicago. O Paul Harris e mais outros, acho que era um carvoeiro, um engenheiro, se reuniram para fazer um projeto social que foi um banheiro público. Então, de lá aí veio essa instituição vem crescendo. A maçonaria é mais antiga, né, que 1905. Mas você vê que ele tem essa sintonia, né? Ele leva para o Rotary, com essa ação inicial, algo que também é próprio, né? Claro. Eu acho que a distinção que hoje eu posso falar, né? Porque você que se entende de Rotary? Eu falava, eu consigo falar bastante coisa, né? E na maçonaria, eu falava, maçonaria eu não sei, né? Eu nunca fiz parte. Né? Mas hoje eu até posso falar um pouco mais, né? Que eu vejo hoje que a maçonaria tem um viés mais voltado para a evolução pessoal de cada um de nós, né? Inclusive os graus filosóficos, os estudos, né? Alguns símbolos, né? Da lapidação da pedra, enfim. Enquanto o Rotary já tem uma estruturação mais voltada para o projeto social. Lógico que, né? Nessa trajetória de Rotary você acaba se evoluindo também, né? Quando você ocupa um cargo de presidente e tal, você acaba desenvolvendo a oratória, a liderança, o trabalho em equipe. Então, isso também acontece, essa evolução, mas não é um foco do Rotary, né? Como acho que é um dos grandes objetivos da maçonaria. E uma pergunta, Fernando, você que está na ordem, né? Você estava me contando que foi iniciado, acho que em junho, né? Isso, dia 1 de junho. Passado, eu Sim. Inclusive estava na loja nessa época. Então, daqui a pouquinho você completa um ano e deve ser levado ao grau de companheiro, né? Nesse período aí que, vamos dizer, você tem acho que pelos meus cálculos rápidos, uns 8 meses. 8 a 9 meses. 8, 9 meses. Você, vamos dizer, está satisfeito com a ordem? Você, nesse trajeto já, vamos dizer assim, está animado com o que você está vendo, com o que está aprendendo, com a sua convivência, né? Sim. Como já falei, sim, estou. Contudo, tenho as minhas críticas, né? Eu acho que tem toda uma estrutura de filosofia, de modo de ser de maçom, e até essa briga de potência para mim é muito profano. Isso me aborrece e até me desestimula às vezes, sabe? Pô, a gente prega alguma coisa antagônica a isso, né? E aí vive nessa vaidade, questão financeira, eu tenho certeza disso, hierarquias. Eu acho que isso está fora do contexto da maçonaria. Isso, como eu falei, me aborrece, mas como assim, vivenciando o Rotary, fazendo um paralelo, eu acho que tem vários tipos de maçonaria, assim como tem vários tipos de Rotary, né? Ainda não consigo me pronunciar da maçonaria, mas de Rotary, assim, tem o mundo do Rotary do clube, tem o mundo do Rotary do distrito, que no caso seria do grão-mestrado, e tem o mundo do Rotary internacional, que são mundos distintos. E, obviamente, um rotariano recém-ingressado na instituição não vai saber visualizar tudo isso, né? Hoje eu já consigo ver com mais clareza. E cada um tem os seus objetivos, né? Mas acho que a maçonaria é feita dentro de loja, em cada oriente, né? Pontualmente. Óbvio que tem que ter lideranças aí nacionais, estaduais, para organizar tudo isso. Mas eu não tenho a menor dúvida, assim como em Rotary, que ela é feita dentro da loja, dentro do Rotary, dentro do clube. Sim. E não no estado, e não na nação. Sempre que temos um irmão aqui gravando e surgem esses temas, né? A gente sempre diz isso, que nós também acreditamos que a verdadeira prática, digamos assim, maçônica, ela se dá no nível das lojas, talvez do próprio município, né? Na medida em que você vai saindo fora, é claro, são estruturas grandes, né, que envolvem muitas pessoas, há que se ter uma estrutura, digamos, administrativa para tudo isso, e é claro que nós sabemos bem, né, que
sempre destaco o nosso aquela símbolo característico que é o homem esculpindo a si mesmo. Sim, E a gente talvez nunca termine, né, a obra. Lapidar mas a gente obra. trabalha nisso. Então, óbvio que há às vezes problemas no nosso núcleo menor, na loja. Sim. Há problemas talvez no nível do município. Depois há problema nas instâncias estaduais. A gente é só estudar um pouquinho a história da maçonaria, a gente vai ver também as rupturas que ocorreram. Sim. Isso não aconteceu só no Brasil, né? Sim, Todos os sim, países. sim. E aí tem essas questões que são mais de ordem política, né? Sim. E que a gente, claro, procura trabalhar para superá-las, Sim, né? sim. Para construir uma verdadeira irmandade. Então eu também tenho lá minhas restrições, mas procuro encarar isso como, quer dizer, são coisas próprias do ser humano. Sim. Que a gente tem que trabalhar para... No dia a dia, sem ser né? maçom, a gente tem isso também. Tem que Sim. exercer, quer dizer, quantos momentos a gente não comete erros, né? E Eu talvez vejo assim, até, às vezes, contraria um Sim. outro irmão, alguma coisa assim, mas eu acho que a gente tem que trabalhar para superar essas Acho questões. que a maçonaria, assim como Rotary, é uma fatia transversal da sociedade. Então, todos os nossos problemas que nós vivemos na sociedade, sendo ou não rotariano ou maçom, a gente vive dentro de loja. Claro. É assim, e obviamente, tem os irmãos mais lapidados, naturalmente, tem os menos, e é natural isso. Mas eu vejo claramente que, assim, todos nós temos a nossa função dentro das nossas características e limitações. Ah, tem um irmão que não é mais assíduo, mas no bastidor ele faz muito. Tem outro que vai toda sessão, mas não faz nada. E aí cabe ao venerável, quem está na liderança, encaixar essas pedras de acordo com o tabuleiro aí que você tem no momento. Eu também acho também que a gente tem que respeitar as características próprias de cada um. Exatamente. Né? Não, Dizer, com certeza. Tem irmão que se dá bem com tal trabalho, com tal função dentro da loja, Sim. que vai a sessões, contribui, etc, etc. Exatamente. Talvez fora por suas características ou pessoais ou profissionais, ele tem uma atuação mais discreta, e ao contrário. Exatamente. Né? E Exatamente. eu acho que a gente, na ordem, né, na loja, a gente tem que ter sempre essa serenidade, né, de observar um pouquinho as diferentes pessoas e procurar, talvez, digamos assim, copiar de cada uma as qualidades que tem. Né? Acho que como você fez a pergunta destacando que assim, estou encontrando muito isso na maçonaria, né? Referências. Acho que tem irmãos valiosos, não só nas Sem Fronteiras que eu frequento, as quintas, mas já visitei outras lojas e um acolhimento extraordinário. Sempre, quando a gente visita... gostoso isso. Eu gosto de ser tratado com exclusividade, né? Assim como eu trato as pessoas com exclusividade. Tá bom. Então, isso está me deixando confortável. Então, Fernando, a gente já está aqui nos finais aí, finalmente do nosso programa. Então, eu queria agradecer a sua presença. E, inclusive, fica essa marca. Você é o primeiro aprendiz que vem aqui no nosso programa, né? Tá certo? Eu queria te entregar um exemplar da revista O Pensador. Muito obrigado, irmão. Que é uma revista semestral da Academia Campinense Maçônica de Letras. Ela sempre, um número sai no mês de maio, vamos ter um proximamente, e um outro no mês de outubro. Né? Essa revista já tem 7 números, vai sair o 8º agora. E, ao mesmo tempo, também convidá-lo para fazer uma visita à nossa academia. Aí você tem que, inclusive, retribuir a visita que eu fiz ao Rotary. Então, eu já estou devendo essa visita, né? Mas é sempre o 3º sábado de cada mês. Sim. Né? Então, fizemos já no mês de março. Então, o 3º sábado de abril, na nossa sede em Campinas, começa às 9 da manhã, café da manhã, tem sempre uma palestra interessante, de cunho maçônico ou não, aberta a sessão, não tem nada que não possa ser discutido com os convidados, as cunhadas sempre estão convidadas, e sempre nós temos também apresentações artísticas de músicos, bailarinos, corais, etc., né?
Então vai ser um prazer recebê-lo lá. Eu sei que essa dívida já é antiga, já, né? Mas eu vou visitá-lo, até porque, coincidentemente, já que eu o conheci na loja, acho que uma das primeiras revistas que você apresentou, tinha um amigo do Rotary lá de Sumaré, e eu falei, pô, que coincidência, né? Quem é o Alessio, será? Não. Não, é o... Sumaré? Como que ele chama? Agora, enfim... Nós conversamos um pouco sobre isso, então né? eu falei, na hora eu mandei uma... Cesarino. Eu mandei uma mensagem para ele, falei, o que você está fazendo aí? Eu gosto de brincar, né? Eu falei, eu vou te visitar. Cesarino, inclusive, olha, até no outro dia, no programa que nós gravamos, estava o Laerte, que é de uma loja aqui do... Na verdade, o Laerte é de 3 lojas, uma de Salto, essa nova, né? Uma de Indaiatuba e outra de Itu. E o Laerte conhece o Cesarino. Conhece também. E eu o convidei, assim como estou convidando você, por quê? Porque o Cesarino deu a palestra na academia, porque é uma das condições para ingresso. Tá. Aí ele apresentou os trabalhos deles, uma comissão fez a avaliação, foi aprovado, e a posse dele é no 3º sábado de abril. Então, se você o conhece, agora é uma grande oportunidade. Com certeza estarei presente. Isso. Sempre me avise durante a semana. Assim, isso, vou te avisar. Mas eu já vou colocar na minha agenda. Isso, assim. Aí você vai reencontrar o irmão, Cesarino, assim, um prazer e uma honra estar aqui, né? Sabe da minha admiração, já trocou algumas mensagens aí em box, né? E eu acho que você, assim como outros irmãos lá da loja Sem Fronteiras, estão me direcionando, assim, sabe? Tenho a ambição de escrever um livro. Isso. E na oportunidade estaremos mais próximos. Tá bom. Então, muito obrigado, viu, Fernando, pela sua presença. Eu quero, mais uma vez, mandar um abraço, né, para todos os irmãos da loja Sem Fronteiras. É uma loja que também está no meu coração, porque fiz parte dela aí por 4 anos e meio, né? E apesar de estar trilhando hoje outros caminhos, evidentemente, sempre, né, seremos irmãos e a loja estará sempre comigo também. E aproveito também um grande abraço para o pessoal do Rotary, né, de Salto. Eu tive a oportunidade de estar lá uma noite, convidado pelo Fernando, e fui muito bem recebido, né, num jantar, né, que vocês organizaram, e a gente teve a oportunidade de, inclusive, mostrar um pouquinho alguns trabalhos que a gente faz culturalmente, tá bem? Então, Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Agradeço também ao escritório Pires da Cunha, né, pelo patrocínio para esse nosso programa. E me despeço, né, aguardando todos vocês no próximo Tempo de Estudos.